Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação Professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar muito de futebol amador. O destaque é a classificação do Cruzeirão da Massa. O Cruzeiro que esteve jogando pelo Farizão nesse final de semana. Essa excelente vitória e classificação para a próxima fase, 16 avos de final do Farizão. Lembrando que agora só faltam 4 confrontos para a gente conhecer os 32 clubes que irão participar da próxima fase. No futebol brasileiro, o destaque é o Campeonato Cearense, Campeonato Carioca, vamos falar muito de Campeonato Paulista, e o Fla-Flu. Teve destaque também, teve clássico também, o Grenal, onde o Internacional ganhou do Inter, e parece que a primeira vitória do Cudê, aliás, o Internacional ganhou do Grêmio, né? A primeira vitória do Cudê em clássico. Ele não ganhou em Minas e acho que não tinha ganho ainda, se não me falha a memória, lá no Rio Grande do Sul, nem na primeira passagem, mas agora deu certo. Então, vamos falar também de alguns estaduais que já estão no finalzinho, já terminando a primeira fase de muitos estaduais pelo Brasil, porque em abril, final de abril, aliás, metade de abril, já vai começar o Campeonato Brasileiro. Falar de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, Copa Verde, de Copa da Liga Inglesa, né? Teve o grande campeão nesse final de semana, Premier League. Ou seja, vamos falar de tudo que foi importante nesse final de semana, a gente vai falar no bate-bola. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal BC de Futebol, o canal do Juan. No início do programa, já trazendo boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para o clássico Fla-Flu do Campeonato Carioca, que a gente teve o Flamengo, se sacramentando. O virtual campeão da Taça Guanabara não é grande escorra, mas é como já dizia o pai aqui, é melhor perder, melhor ganhar do que perder. E no jogo, as Caeta quase fez o terceiro, quase a bela feitura, mais 2-0, está bom demais. E o Flamengo vai como líder para os playoffs. Com certeza, tem uma rodada, mas o Flamengo é o virtual campeão, porque para o Fluminense tirar o título da Taça Guanabara do Flamengo, vai ter que golear o Botafogo na última rodada e o Flamengo perder de goleada para a equipe do Madureira. Venhamos e convenhamos, é quase impossível. Então vamos já falar, Juan. Hoje, lembrando que a gente está fazendo um programa gravado por conta de internet. A internet não deixou a gente fazer ao vivo, mas a gente está fazendo aqui gravado e depois a gente coloca nas redes sociais para aqueles amigos, né, que gostam de acompanhar as informações do futebol amador, os destaques aqui do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que se classificou. Então vamos começar, Juan, o bate-bola justamente falando do Cruzeiro, o Cruzeiro que estreou sábado. O Cruzeiro esteve lá em Santana do Acará, no estádio Praizão, com apoio da sua torcida, e conseguiu uma bela vitória, 2-0, Juan, do bom time do Atlético de Conceição 2. Foi 2-0, esse foi o jogo das 19 horas, a gente teve o jogo das 15 horas, já a gente vai falar do jogo das 15 horas, também dos jogos das 17 horas, do Fortaleza de Barreiras, mas o do Barro Preto foi às 19 horas, o Cruzeirão jogou muito bem, Juan. Lembrando que o estádio Braizão, sábado, estava meio que, estava pesado, né? Muita chuva, principalmente na parte da tarde, início de noite, mas mesmo assim o Cruzeiro colocou a bola no chão e conseguiu uma bela vitória. Eu tive algumas informações que esse time do Atlético de Conceição 2 era um bom time, mas mesmo assim o Cruzeiro ganhou de 2-0. O Chiquinho, Juan, estreia do Chiquinho, o Chiquinho que fez o primeiro gol, e no segundo tempo o Cruzeiro fez o segundo gol com Abdias em cobrança de pênalti, um pênalti sofrido pelo Natan. O Cruzeirão aí classificado, parabenizar toda a delegação do Cruzeiro, os dirigentes, né, o Padre Elvis e o Dedé, que são os presidentes, o Levi, treinador, e todos os jogadores, torcedores que estiveram lá no estádio Braizão, incentivando o Cruzeiro nessa grande vitória. O Cruzeiro, Juan, que jogou, né, nessa estreia, ele jogou, o time titular foi o Mauriene, goleiro Mauriene, o Grijalba na lateral direita, o Abdias na lateral esquerda, o zagueiro foi o Aurian e o Zezé, no meio de campo o Heraldo, o Gelson, o compadre Elvis e também o Thiago, e no ataque o Natan e o Chiquinho.
um jogão de bola. E o Cruzeiro, como eu falei, repito, conseguiu essa bela vitória, 2-0, está classificado, esperando no sorteio. Também fizeram parte, Juan, do grupo, o Davi, o Erlen, o Ederaldo, o Zé Célio, o Luan, o Marley e o Luizinho. Aí foi a galera aí, o time, né, a delegação do Cruzeiro, os relacionados para a estreia no Farizão. O Cruzeiro, como eu falei, agora está aguardando o sorteio. Nessa fase vai ser sorteio e não saiu ainda, Rua, mas eu acredito que os 4 jogos atrasados devem ser neste final de semana e daí vai ter o sorteio para a gente saber quem o Cruzeiro pega na próxima fase. O Cruzeiro, Rua, aqui tem no próximo final de semana, eu não fui informado, acho que os meninos vão dar folga, o elenco, porque dia 10, Juan, dia 10 de março, estreia no Terrão. É a estreia do Terrão, já a gente vai falar do Terrão que teve abertura neste final de semana. A gente vai falar todos os resultados, mas o Cruzeiro estreia dia 10, lá na Santa Rita, na Arena São José, a partir das 14 horas, Juan, lá são os 2 quadros. São os 2 quadros. O Cruzeiro estreia contra o Santa Rita City, esse jogo que era para ter acontecido na semana passada, mas por motivo superior acabou não acontecendo, e o Cruzeiro joga dia 10, um domingo, 10 de março, a partir das 14 horas, com certeza, toda a delegação do Cruzeiro, todos os dirigentes, né, os torcedores estarão lá na Arena São José. E nós, né, Juan, nós do bate-bola, a gente não participou da estreia do Cruzeiro lá no Farizão por conta de horário. Então a gente não deu para conciliar, mas se Deus quiser nós estaremos dia 10 lá, juntamente com a equipe da TV FP, para fazer a transmissão desse grande jogo de bola entre Cruzeiro e o Santa Rita City. Vamos desejar boa sorte e também uma boa estreia para o Cruzeiro lá na Santa Rita, pelo Terrão. Juan, o nosso destaque agora é o Farizão, né? O destaque, a gente já falou, da vitória do Cruzeiro. A gente teve os jogos, Juan, das 15... O Juan vai atualizar todos os resultados do Farizão de domingo, não, de sábado. Sábado, o jogo das 15 horas, Juan. O jogo das 15 horas foi o São Paulo de Baixa Fria dos Santos, 0-0 com Fortaleza de Barreiras. Passou o São Paulo de Baixa Fria dos Santos nos pênaltis, 4-3. Esse, Juan, foi o jogo das 17 horas, das 15 horas. O das 15 horas foi o Botafogo de Malhada dos Bois, fazendo 2-1 no Fortaleza de Canaficho. Os 2 Fortaleza foram eliminados, né? Um às 15 horas, o outro às 17 horas. Às 19 horas a gente já deu destaque, né? Que foi o jogo do Cruzeiro, 2-0 em cima da Conceição 2, como eu falei, gol do Abdias e também do Chiquinho. Domingo a gente teve mais 2 jogos, o jogo das 15 horas, jogão de bola, Juan. Então, um dos favoritos, né? Sempre entra como favorito, o Real Madrid do Pedregal estreou contra o Barcelona do Sapó. O Juan vai atualizar os jogos. O Real Madrid do Pedregal 0-0 com o Barcelona do Sapó. O Palmeiras de Bom Jardim. Nos pênaltis, o Real Madrid ganhou de 4-1 Barcelona. Às 17 horas, o Palmeiras do Bom Jardim 4-1 no Retiro. O Retiro, Juan, tradicional time de Santana, pegou 4-1 e está eliminado logo na primeira fase. Daí, outro time tradicional, Fortaleza de Barreiras, né? Saiu também no sábado, nos pênaltis. Então, bons times, Juan, times tradicionais saindo logo na primeira fase. E para fechar, os jogos no domingo, às 19 horas ontem, Juan. O Nacional de Cacimbas perdeu de 2-0 para o Juventude do Pajeú. Com isso, Juan, agora a gente chegou a 28 times classificados para a próxima fase. O Juan vai atualizar a tabela, os times que já estão classificados para a próxima fase. Lembrando que só faltam 4, Juan. Acredito que esses 4 jogos aconteçam nesse próximo final de semana. Talvez 2 no sábado e 2 no domingo. Eles não soltaram a tabela ainda. Os classificados são Vila Nova do Taludeiro do Gado, Santos do Curral Grande, o São Gonçalo de Mutambeiras, o Arco da Aliança, Cruzeiro de Nova Olinda, o Santana Esporte Clube, Cruzeiro de Umburanos, Flamengo no Beira Rio, Juventude de Camará, o Arsenal, Santos do Mulugu, Grêmio da Bahia, o PSV da Lagoa do Serrote, o São Paulo do Sapó, o São Paulo do São Bento, Baixada da Sede, o Barcelona do Chinelo, o Vitória do Córrego das Almas, Santos do Engenho Velho, São José do Pedregal, a Portuguesa de Águas Belas, o Real dos Paus Brancos, o Botafogo de Malha dos Bois, o São Paulo de Baixa Fria dos Santos, Cruzeiro do Barro Preto, Real Madrid do Pedregal, o Palmeiras de Bom Jardim e o Juventude do Pajeú. São 28, como eu falei. Juan, já era para ter 30 times, tá certo? É porque teve um jogo, quando o Riacho das Flores teve a final lá, foi adiado esse jogo do Riacho das Flores,
E também teve o jogo do Bahia, né, por conta da morte do comentarista e desportivo Fernando Carneiro, também foi adiado. Então, esses 2 jogos foram remanejados, acredito, para esse final de semana. Então, passamos ali, Juan, o Farizão, vamos ficar atento. Agora, Juan, com certeza os jogos são mais difíceis, porque só são 32 times, 16 confrontos, as 16 áreas de final. Vamos torcer, né? Primeiro ver o sorteio, quem é que o Barro Preto pode pegar um time mais forte, mas também tem times também intermediários. Vamos ver o que acontece, principalmente no sorteio, e depois torcer para o Cruzeirão passar dessa fase e chegar às oitavas de final dessa competição. Vamos fase a fase, não é isso, Juan? Então, foi apenas a primeira vitória, foi apenas a estreia, mas estão de parabéns toda a delegação do Cruzeirão da Massa pela essa grande vitória, 2-0 em cima do Atlético lá da Conceição 2. O Juanzinho, o destaque também nesse final de semana, foi a estreia do Terrão. E a gente... Em compensação que a gente não foi no jogo do Cruzeiro, a gente foi ver o jogo do Juventude de Alvaçã. Nós estivemos na Alvaçã, a turma do bate-bola, juntamente com o futebol de poeira, fazendo a transmissão do jogo do Barras do Ingá contra o Juventude da Alvação. O primeiro quadro foi 1-1, e o destaque do jogo foi o Raí Alves. Raí Alves, autor do gol, foi o destaque. 1-1 esse jogo. Já no primeiro quadro foi 9-0 para a equipe do Juventude da Alvação. Tony Tecla fez 3, o Léo fez 2, o William fez 1, o Reginaldo 1, o Rony 1 e o Josiel também fez gols. Esses foram os resultados. Foi o resultado de sábado. Domingo a gente teve 2 jogos, em Dourados, a gente teve o visitante, o São Gonçalo da Mutambeira, 3-1 no time da casa, isso na categoria aspirante. Os gols nessa partida foi do Diego Rosa, né? O Diego Rosa que fez 2 gols, foi o destaque da partida. Já no principal, Juan, foi 0-0 São Gonçalo da Mutambeiras com Dourado. Lembrando que o Terrão, Juan, ele acontece em algumas sedes. Santa Rita tem a sede onde o Cruzeiro vai mandar os seus jogos, tem uma sede lá na Águas Belas, tem outra no Dourado, no Buranas, várias sedes. Mas quando chegar no mata-mata, todos os jogos acontecem na Arena São José, lá na Santa Rita. Na Arena São José Santa Rita, nós estaremos lá no dia 10, acompanhando o Cruzeirão da Massa, na sua estreia contra o Santa Rita City. E, para fechar os jogos no domingo, a gente teve o Real Madrid, do Engenho Velho. Ele empatou em 0-0 com o Juventude do Camará, isso na categoria aspirante. E o Real Madrid do Camará fez 3-2 no Juventude. Aliás, o Real Madrid do Engenho Velho venceu 2-0 o Juventude do Camará. Esses foram os jogos do Terrão. A gente vai acompanhar também essa competição e sempre passar ali para os resultados e as próximas fases. Agora, o nosso destaque, Juan, é o futebol profissional, futebol brasileiro, o nosso manjadinho. O Campeonato Cearense, Juan, começou o mata-mata, lembrando que as quartas de final, o Ceará e o Fortaleza já estão classificados para a próxima fase e os mandantes se deram bem, Juan. O Floresta fazendo 1-0 no Maracanã e o Ferroviário 1-0 no Iguatu. No próximo final de semana a gente tem os jogos de volta, né? O Maracanã recebe o Floresta e o Iguatu recebe o Ferroviário e eles precisam reverter o resultado. Já teve o primeiro jogo do quadrangular da morte, que foi o Atlético Cearense 2-2 no Caucaia. 2-2, Juan. Foi 2-2 e tem jogo hoje, Juan, o outro jogo, e o Juan vai atualizar também a segunda rodada, lembrando que cada time vai jogar 3 vezes, Juan. Não, acho que é ida e volta, Juan. Depois eu vejo isso direitinho. O fato é que o quadrangular da morte, 2 se salvam e 2 caem para a Série B do futebol cearense. Tem o Barbalha com o Horizonte, o Caucaia com o Barbalha. Esses jogos da rodada 2, o Caucaia com o Barbalha e o Horizonte com o Atlético Cearense. Hoje, para fechar a primeira rodada, o Barbalha recebe o Horizonte, é isso, Juan? Exatamente. Falando em segunda divisão, Juan, nós tivemos, nesse final de semana, rodada completa da segundona e o Juan vai atualizar os jogos. Destaque com o Icasa ganhou mais um jogo. O Icasa 3-1 no Tirol, que é o nosso Grêmio Esportivo Pague Menos, e Itapipoca 0-0 com o Tiradentes, o Cariri 1-1 com o Guarani de Juazeiro e o Maranguape 0-0 com o Pacatu. Com isso, Juan, já é início de competição, mas aparece o Icasa já com 6 pontos na liderança, o Cariri aparece em segundo, o Itapipoca em terceiro, o Pacatuba em quarto, o Tiradentes em quinto, o Maranguape em sexto. Quem aparece na lanterninha seria rebaixado é justamente o Tirol, tá certo? Mas então,
Campeonato Cearense, segunda divisão, tem rodada no final de semana. Agora, Juan, o destaque do bate-bola é o Campeonato Carioca, que teve Fla-Flu sensacional ontem no Maracanã. Boa Vista 3-2 no Sampaio Corrêa, o Bangu 2-1 no Madureira, o Flamengo 2-0 no Fluminense do Fla-Flu, Portuguesa perde 2-1 para o Nova Iguaçu, o Vasco 2-1 no Volta Redonda e o Audax perdeu 2-0 para o Botafogo. E próxima rodada... Lembrando, Juan, antes da próxima rodada, o Flamengo é o líder com 24 pontos, o Fluminense é o segundo, o Flamengo, o Fluminense e o Nova Iguaçu, eles já estão classificados, Juan. E o Flamengo, tudo indica, aliás, já é o virtual campeão da Taça Guanabara, porque tem 3 pontos à frente do Fluminense e um saldo de gol muito grande. Precisaria o Flamengo perder de goleada para a equipe do Madureira e a equipe do Fluminense ganhar do Botafogo também de goleada. Então, isso é quase impossível. Com isso, Juanzinho, só tem uma vaga em disputa, é justamente o Vasco ou o Botafogo. Se o Vasco ganhar o seu jogo, Juan, o Vasco estará classificado para a próxima fase. Se o Vasco empatar, então dá chance ao Botafogo, lembrando que o Botafogo tem um jogo difícil, é o clássico com o Fluminense. Já está rebaixado, Juan, o Audax, antes da última rodada, já está rebaixado para a segunda divisão, 10 jogos, marcou um gol, sofreu 16, 0 pontos. Classificando para a Taça Rio, o Botafogo na quinta colocação, o Boa Vista na sexta, na sétima, a Portuguesa, esses já estão classificados. Não tem chance, Juan. Hoje estaria o Madureira, mas o Volta Redonda, a equipe do Bangu e o Sampaio Corrêa ainda tem chance de classificar para a Taça Rio. Lembrando que os 4 primeiros, o primeiro é campeão da Taça Guanabara, os 4 primeiros se classificam para disputar o Campeonato Carioca e os outros 4 irão disputar a Taça Rio. Última rodada acontece 4 jogos, Juan, 5 jogos no sábado e 1 no domingo, apenas o clássico. O Juan vai atualizar todos os jogos da última rodada do campeonato. Aliás, Juan, está desmembrado, tem alguns jogos sábado e domingo, o Juan vai atualizar todos os jogos da última rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, aí depois são só as finais. O Flamengo com o Madureira, o Audax com o Sampaio Corrêa, o Fluminense com o Botafogo, o Vasco com a Portuguesa, Volta Redonda com o Nova Iguaçu e Boa Vista com o Bangu. É o Campeonato Carioca. Agora o nosso destaque é o Paulistão, teve rodada, e o destaque negativo foi mais uma derrota do Corinthians. O Corinthians estava empolgado com o empate com a equipe do Palmeiras no último lance, aquele jogo que o Corinthians foi massacrado, achou o resultado no finalzinho, mas ontem já teve dificuldades. Saiu até aplaudido, né? Jogou, teve muitas oportunidades, acabou desperdiçando, mas está complicada a situação do Corinthians para se classificar para a próxima fase do Paulistão e o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 10, lembrando que lá são 12 rodadas. O Santos perdeu de 1-0. Não, o Santos. O Corinthians perdeu de 1-0 para a Ponte Preta. O Botafogo de Ribeirão Preto 2-1 na Portuguesa. O Guarani fez 1-1 com o São Paulo. O Santos perdeu o Santos 2-1 no São Bernardo. O Palmeiras 3-1 no Mirassol. Santo André 0-0 com a Internacional de Limeira. O Ituano perdeu de 1-0 para o Bragantino. E Novo Horizontino 1-0 no Água Santa. Lembrando, Juan, que eu tenho a classificação aqui, faltam 2 jogos. Alguns times faltam 3 jogos. São Paulo, Palmeiras, porque quando eles foram disputar a Supercopa do Brasil, os jogos deles foram adiados. Mas nesse grupo A aqui, o Santos, Juan, é o líder. O Santos é o líder com 22. E os outros 3 times são os times que estão lutando contra o rebaixamento. Hoje estaria rebaixado o Santo André e o Ituano. E a Portuguesa, ela está a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas nesse momento está classificando com 7 pontos. Então vamos ver o que vai acontecer nessas 2 últimas rodadas. No grupo B, o Palmeiras é o líder com 21 e a Ponte Preta em terceiro. Lembrando que o Santos já está classificado. Existe a possibilidade de um time ser rebaixado e se classificar? Não, isso não. Porque se ele classificar, ele já está na frente de 2. Só cai em 2, né? Então, isso não pode, tá certo, Joãozinho? Mas às vezes acontece, sair do rebaixamento, o Ituano no ano passado, saiu do rebaixamento e foi para o mata-mata, saiu da última rodada e acabou indo à final do campeonato contra a equipe do Palmeiras e ganhou o primeiro jogo, né? No grupo, no ano passado foi o Ituano, Juan. O Juanzinho, Água Santa, exatamente, Água Santa, exatamente. O Juanzinho, no grupo C, o Red Bull Bragantino tem 18 pontos, a Inter de Limeira está classificando em 14, o Mirassol tem 14 e o Corinthians tem 10. Então o Corinthians precisa ganhar os seus 2 jogos
e torcer que a Inter de Limeira e a equipe do Mirassol não vençam mais nenhum jogo, tá certo? No máximo empate. Então, no grupo D, o Novo Horizontino tem 18, São Paulo é o segundo com 15, mas está ali seguido de perto do São Bernardo. Então, o São Paulo ainda corre risco de não classificar. A gente tem, Juan, nesse meio de semana, os 2 jogos atrasados da 5ª rodada, que foi no momento que o São Paulo disputou a Supercopa do Brasil com a equipe do Palmeiras. E, obviamente, vamos ter o jogo do Palmeiras com a Portuguesa e o São Paulo com a Internacional de Limeira com o São Paulo. E a penúltima rodada acontece no final de semana e tem o clássico, tem o clássico, Juan, Palmeiras e São Paulo. Vamos atualizar os jogos no final de semana. Botafogo de Ribeirão Preto com o Guarani, o Corinthians com o Santo André, Portuguesa com o Mirassol, Internacional de Limeira com o Ituano, o São Bernardo com a Água Santa, Ponte Preta com o Novo Horizontino, o Bragantino com o Santos, São Paulo com o Palmeiras. É o Paulistão, Juan. Agora o destaque é o Gaúcho. O Juan vai atualizar os resultados, lembrando que lá o Inter é o líder, teve perdendo 2 vezes do Grêmio, acabou virando no final um gol de pênalti duvidoso, mas eu achei que foi pênalti. O Inter 3-2 no Grêmio, Guarani de Bagé 1-0 no São Luís, o Caxias 2-0 no Avenida e o Brasil de Pelotas 1-0 no Juventude. Só os mandantes, Juan, só os mandantes ganharam no campeonato gaúcho, que tem o Inter na liderança, o Grêmio em segundo, o Inter está 5 pontos à frente, lembrando, só falta uma rodada lá, Juan, só falta uma rodada e lá classificam 8, aí vão para as quartas de finais, semifinais e a grande final. Do Campeonato Mineiro, a gente teve também clássico e o Juan vai atualizar os resultados da 7ª rodada. Itabirito 2-2 com a Patrocinense, Pouso Alegre perdeu de 2-0 para o Cruzeiro, Berlândia 2-1 no Atlético Clube, o América Mineiro 1-1 com o Atlético Mineiro, o Ipatinga 2-0 no Democrata de Governador Valadares e o Vila Nova perdeu de 3-0 para Tombense. Ô Juan, a torcida do Galo vaiou demais o Filipão, né? O Galo que tem perdido muitos jogos e o torcedor não está gostando dos jogos do Galo, né? O Galo está sofrendo demais para pontuar. O Juan finalizou a primeira fase do Campeonato Paranaense. A gente teve o Atlético que classificou em primeiro, o Coxa, o Maringá, o Operário, o Azures, o Cascavel, o Cianorte e o Londrina. Foram rebaixados o PSTC e também o Galo Maringá. Os confrontos foram nas quartas de finais. Ficou o Atlético com o Londrina, o Operário com o Azures, o Coritiba com o Cianorte e o Maringá com o Cascavel. Esse campeonato que dá muitos times do interior, né? O Juanzinho, no Campeonato Goiano também terminou a primeira fase, né? Lá são 12 times, 11 jogos, o Goiás terminou em primeiro, Vila Nova em segundo, o Atlético em terceiro, né, time de primeira divisão, o Anápolis em quarto, a Aparecidense em quinto, o Goiatuba em sexto, o Goianésia em sétimo e o Goiânia chegou na 8ª colocação, lá também 8, Juan, e as quartas de finais já acontecem no próximo final de semana. O Goiás com o Goiânia, confronto legal, o Anápolis com o Aparecidense, o Vila Nova com o Goianésia e o Atlético Goianiense com o Goiatuba. E no Pernambucano também finalizou a primeira fase, Juan, e o Juan primeiro vai falar os jogos e o Sport perdeu, caso contrário o Náutico não teria nem classificado, Juan. O Porto perdeu 2-1 para o Petrolina. O Flamengo de Arco Verde pegou 4-0 do Retrô, Central perdeu de 1-0 para o Santa Cruz, Afogados da Engazeira 3-2 no Maguari e o Náutico 1-0 no Sport. O Náutico ganhou nos aflitos do Sport. Com isso, a classificação final foi o Sport, ficou com 21 pontos, o Retrô em segundo, o Náutico em terceiro, Santa Cruz em quarto, o Central em quinto, o Afogados da Engazeira em sexto. Lembrando que o Porto, Juan, foi rebaixado juntamente com o Flamengo de Arco Verde. Muito parecido com o Campeonato Cearense. O Retrô e o Sport já estão classificados para as semifinais. Aí os outros 4 vão disputar uma espécie de quarta de final. O Juan vai atualizar os jogos das quartas de finais. O Sport vai direto para a final junto com o Retrô. Para a semifinal. O Santa Cruz pega o Central e o Náutico pega o Afogados da Engazeira. Lembrando que o vencedor de Santa Cruz e Central enfrenta o Sport nas semifinais. E o vencedor de Náutico e Afogados da Engazeira enfrenta o Retrô na semifinal. Lá no Mato Grosso do Sul, a gente teve também, lá também,
muito parecido, né, Juan? O União Rondonópolis ficou em primeiro e o Cuiabá em segundo. Esses times estão classificados para as semifinais. Aí o Luverdense vai enfrentar o Novo Mutu nas semifinais. Quem ganhar enfrenta o Cuiabá. E o Operário, Juan, com o misto, quem ganhar enfrenta a equipe do União Rondonópolis. É o campeonato Mato Grossense. Copa do Nordeste, temos 4 jogos para completar a rodada número 3. Nesse meio de semana, quarta-feira, tem rodada completa. Aliás, 4 jogos, não tem rodada completa, não. O América de Natal com 13, o River do Piauí com Itabaiana, o Ceará com o ABC, CRB com o Bahia. Juan, com certeza, grandes jogos pela Copa do Nordeste, a Nations League. O Juanzinho, no futebol sul-americano, a gente vai ter na quinta-feira, no Maracanã, lotado, o Fluminense pode conseguir mais um título em frente à LDU. Lembrando que no primeiro jogo o Fluminense perdeu 1-0 no finalzinho e para ser campeão direto precisa ganhar com mais de 2 gols. Aliás, 2 ou mais 2 gols de diferença já é suficiente. Se ganhar de 2 é campeão. Se ganhar com a diferença de 1 gol, vai para as penalidades. O Equador que vem sendo o maior rival do Brasil nos últimos anos em questão de clube. Principalmente, Juan, nessas recopas, né? Eles têm ganho o Independente Del Valle ganhou do Flamengo, a equipe do Defensa e Justiça, que não é lá do Equador, ganhou também da equipe do Palmeiras, e agora a LDU, na Sul-Americana é freguesia absoluta. A LDU tem a chance, né, de ganhar mais uma vez dentro do Maracanã da equipe do Fluminense, lembrando que na Sul-Americana sempre dá os times lá do Equador. A gente vai ter também nesse meio de semana, Juan, rodada Libertadores, os jogos de volta, todos os jogos, 8 confrontos. A gente vai ficar só 8 times, aí 4 confrontos, 4 vão para a fase de grupo, para ter o sorteio e entrar todos os times na fase de grupo. Isso acontece, a fase de grupo, finalzinho de março para começo de abril. A Copa Verde também, Juan, vai ser destaque nesse meio de semana, tem muitos confrontos, e a Copa do Brasil, né? Já teve, acho que 20 confrontos, Juan, e a gente vai ter mais 20, vai ficar só 40, era 80, vai ficar só 40 times, lembrando que tendo essa fase, 40 times são 20 confrontos. Aí fica 20 entre os times que estão na Libertadores da América, mais o Vitória da Bahia, campeão da segunda divisão, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e também a equipe campeão da Copa Verde, Juan, que agora me fugiu agora, acho que foi não lembrei agora. Eu acho que foi o Remo. Pode ter sido o Remo, não sei. Aí, Juan, e também o Atlético Paranaense. Então são esses times que vão se juntar aos 20 times, os 20 times que vão passar dessa fase. Tá certo, Juan? Então, agora o destaque é o futebol europeu. O Benfica, Juan, é o líder, agora com 2 pontos à frente do Sport, mas tem um jogo a mais. E o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 23 da Primeira Liga lá de Portugal. O Rio Ave 3-3 com o Sport, o Benfica 4-0 na Portimonense, o Gil Vicente 1-1 com o Porto, o Vizela 3-3 com o Estoril, o Vitória perdeu 2-0 para o Casa Pia, finalmente a vitória do nosso Casa Pia. O Estrela da Amadora 1-1 com o Chaves, o Farense perdeu de 1-0 para o Moreirense e o Arouca Hospital 3-2 no Famalicão. O Eredivisie, a equipe do PSV jogou, o Ajax perdeu, o Feyenoord ganhou e me parece, Juan, que o Ajax não vai conseguir chegar entre os 4, né? Tá a distância muito grande. Teve um confronto direto com o AZ, mas acabou perdendo. O Juan vai atualizar os principais jogos da Eredivisie. O AZ 2-0 no Ajax, o Twente 3-0 no Eagles, o Almere City perdeu 2-0 para o Feyenoord e o Zuli perdeu de 7-1 para o PSV. O Zuli também tem um 7-1 para contar, né? A Bundesliga, o destaque foi o Bayern, que voltou a ganhar, mas o líder Leverkusen ganhou e mantém a diferença de pontos, 8 pontos à frente da equipe do Bayern de Munique. Lembrando que só faltam 11 rodadas, lá é contagem regressiva, 11 jogos para a equipe do Leverkusen quebrar a hegemonia do Bayern de Munique, e o Juan vai atualizar os jogos. Se Deus quiser também menos, né? O Augsburg 2-1 no... Se ele
manter essa performance, Juan, daqui 9 rodadas, né? 9 rodadas ele já pode ser o campeão com 2 rodadas de antecedência. E eu estou torcendo demais que isso aconteça. O Augsburg 2x1 no Freiburg, Dortmund perdeu de 3x2 para o Hoffenheim, o Frankfurt 2x2 com o Wolfsburg, o Bayern 2x1 no RB Leipzig, União Berlim 2x2 com o Heidenheim, o Mönchengladbach 5x2 no Bochum, o Bremen 1x1 com o Darmstadt, o Stuttgart 1x1 com o Cologne e o Leverkusen 2x1 no mais. Juan, então, tá aí a Bundesliga pegando fogo. Lá na França, o PSG empatou, mas a vantagem é muito grande, Juan, e lá tá mudando de vice. Tá mudando de vice, dessa vez é o Brest, mais uma vez. O Juan vai atualizar os jogos da Ligue 1, rodada número 23. O Marseille 4x1 no Montpellier, o PSG 1x1 com o Rennes, o Toulouse 3x1 no Lille, o Nice 0x0 com o Clermont Foot, o Le Havre perdeu de 2x1 para o Reims, o Lens perdeu de 3x2 para o Mônaco, o Strasbourg perdeu de 3x0 para o Brest, o Lorient perdeu de 1x0 para o Nantes e o Metz perdeu de 2x1 para o Lyon. É o Lyon, tomou vergonha na cara depois que quase entrava numa crise sem precedente e agora começou a ganhar. O Juanzinho, na La Liga, o Real Madrid ganhou no finalzinho, rapaz. Ganhou um jogo difícil da equipe do Sevilha. O Sevilha está mal, mas o Real Madrid teve dificuldades. O Barcelona goleou o Getafe. Assumiu a vice-liderança, mas perdeu ela hoje porque o Girona acabou de ganhar do Rayo Vallecano 2x0 e é o novo líder. Então o Real Madrid continua aquela diferença ali de 6 pontos em relação ao Girona. Tá certo, Juanzinho? Então o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 26 de La Liga. Só faltam 8, Juan. Lembrando que, mais uma vez, que o Girona acabou de ganhar do Rayo Vallecano. E o Real Madrid 1x0 no Sevilha, o Las Palmas 1x1 com o Osasuna, o Betis 3x1 no Atlético Bilbao, o Cádiz 2x2 com o Celta de Vigo, o Almeria 2x2 com o Atlético Madrid, o Alavés 1x1 com o Mallorca, o Getafe, o Barcelona 4x0 no Getafe e a Real Sociedade perdeu de 3x1 para o Villarreal. Juan, mandar um abraço pro Dedé, presidente do Cruzeiro da Massa, companheiro de treininho na Areninha, ele que curte o bate-bola no YouTube, tá certo, Juanzinho? Agora a gente vai falar do campeonato italiano, o Cáutio que tem a Inter de Milão, 66 pontos, a diferença são 9 pontos para a equipe da Juventus, com um jogo a menos, e o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 26, lá também faltam 12, Juan, lembrando que hoje à tarde a equipe da Roma ganhou de 3x2, Juan. O Milan 1x1 com o Atalanta, o Lecce perdeu de 4x0 para a Inter, o Cagliari 1x1 com o Napoli, Juventus 3x2 no Frosinone, o Renault 2x0 na Udinese, o Salernitano perdeu de 2x0 para o Monza, o Sassuolo perdeu de 3x2 para o Empoli e o Bolonha 2x0 no Hellas Verona. Premier League, o Liverpool, que teve o seu jogo antecipado, jogou com o total, ganhou, tá, com 26 pontos, 26 jogos, 60 pontos, um pontinho à frente da equipe do Manchester City, que ganhou fora de casa 1x0. A gente teve um jogo adiado, que foi justamente o jogo do Chelsea com a equipe do Tottenham. E o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 26. Foi o Wolverhampton 1x0 no Sheffield United, o Arsenal 4x1 no Newcastle, o Bournemouth perdeu de 1x0 para o Manchester City, o Aston Villa 4x2 no Nottingham, o Brighton 1x1 com o Everton, Crystal Palace 3x0 no Burnley, o Manchester United perdeu de 2x1 para o Fulham e o Liverpool 4x1 no Luton Town. Esse jogo do Liverpool foi antecipado porque o Liverpool estava envolvido na final da Copa da Liga e o jogo do Chelsea foi adiado, né? Então a gente teve um jogão de bola 0x0 e na prorrogação, faltando um minuto, o zagueirão Van Dijk, né, fez um gol. Van Dijk fez um golaço de cabeça, desviando, e a equipe, comandada pelo Klopp, acabou se sagrando campeã pela 10ª vez da Copa da Liga Inglesa. Tá certo, Luzinho? O nosso destaque agora, já chegando no final do bate-bola. Agradecer a todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e também no YouTube. Vamos falar da Copa da Liga Profissional da Argentina, que a gente teve rodada, o Rui teve clássico sensacional. Esse jogo foi mostrado para a ESPN Brasil, até assisti um pouco o Boca com o River Plate e acabou dando empate. O Juan vai atualizar o restante. Aliás, os jogos, né, que já aconteceram.
O Lanús 1x1 com o Banfield, o Instituto perdeu 2x0 para o Godoy Cruz, o News Old Boys perdeu de 1x0 para o Rosário Central, o Rinásia 0x0 com o Estudiantes, o River Plate 1x1 com o Boca Juniors, Sarmiento 0x0 com o Barraca Central, União Santa Fé 4x1 no Independente Rivadavia, o Huracan 0x0 com o São Lourenço, o Belgrano 2x2 no Tajeres de Córdoba e o Independente perdeu de 1x0 para o Racing Clube. O Barraca Central, Juan, que é o time do presidente da AFA, ele torce o Barraca Central. Com isso, Juan, depois de 7 rodadas, o River Plate aparece na liderança novamente do seu grupo, o Independiente é o segundo, o Barraca Central, o grande Barraca Central é o terceiro e o Argentino Júnior é o quarto. E além de ser o time do presidente da AFA, é o time do presidente do bate-bola. É sim, eu torço pelo Barraca Central lá na Argentina. Grupo B, Juan. Esse meu Belgrano está lá atrás. Grupo B, o Boca, Juan, não aparece. O Boca aparece na 7ª colocação, fora do G4. O Boca que já está fora da Libertadores esse ano, e se continuar assim, não vai se classificar para o próximo ano. E assim eles falam em contratar o De Arrascaeta. É brincadeira. O grupo B, que está com o Godoy Cruz na primeira colocação, o Estudiantes em segundo, o Racing Clube em terceiro e o Lanús em quarto. Eu não ficaria feliz em ver o De Arrascaeta no Boca Juniors. Não, o Boca, aliás, o Marcos Braz até que falou que o Boca Juniors contratar o De Arrascaeta teria que vender lá a Bomboneira, mas acredito que se continuar o futebol argentino do jeito que está, vai demorar um time argentino tirar um craque do futebol brasileiro. O Rosinho, para finalizar o bate-bola, a gente está acontecendo a Copa Ouro, né? Aliás, não tem ainda os jogos para completar a rodada, a 7ª rodada da Copa da Liga Profissional. Defensa e Justiça com o Deportivo Riestra, o Argentino Júnior com o Platense, o Vélez Sarsfield com o Tigre e o Central Córdoba com o Atlético Tucumã. E vamos, Juan, vamos classificar o Barraca Central para a próxima fase. Se Deus quiser, Barraca Central vai se classificar, quem sabe o Barraca Central é no Libertadores para pegar um 7 do Mengão. O Juanzinho, está acontecendo a Copa Ouro e feminino, e o Brasil está com 100% de aproveitamento. O Juan vai atualizar os resultados da rodada número 2. E El Salvador perdeu de 2x0 para a Costa Rica, o Paraguai perdeu de 4x0 para o Canadá, a Colômbia perdeu de 1x0 para o Brasil, o Porto Rico 2x1 no Panamá e a Argentina pegou 4x0 dos Estados Unidos. Juanzinho, então lá são 3 grupos, o grupo A, os Estados Unidos, favorito, né? É o primeiro colocado, o México é o segundo, a Argentina é o terceiro e a República Dominicana é o quarto. Lembrando que os 2 primeiros classificam e como são 3 grupos, dos 3 terceiros colocados, 2 também se classificam, Juan. No grupo B, o Brasil está em primeiro com 6 pontos, a Colômbia é o segundo também com 3, Porto Rico é o terceiro e o Panamá é o quarto. No grupo C, Juan, como é que está o grupo C, Juan? A Canadá em primeiro com 6 pontos, a Costa Rica em segundo, Paraguai em terceiro e o El Salvador em quarto. E temos a classificação dos terceiros classificados. Os 3 terceiros colocados, Juan. E classificam os 2 melhores, ficam de fora. E no caso estaria se classificando Porto Rico e o Paraguai. Ok, então classifica 2 de cada grupo, 6 com mais 2 terceiros colocados, 8 para ir para as quartas de final, semifinal e final. Lembrando que o Brasil está com a terceira melhor campanha. Primeira campanha é dos Estados Unidos, para surpresa 0 pessoas, depois do Canadá e o Brasil também com 100%, mas está com a terceira melhor campanha. O Rosinho vai finalizar com o hino do Flamengo, virtual campeão da Taça Guanabara. Não estou tocando porque já ganhou, não é porque ganhou o clássico, poderia tocar o hino do Internacional. Vamos tocar o hino do Inter. Hino do Inter, ganhou um Grenal, hino do Inter. Depois de 800 anos, o Inter volta a ganhar um clássico do Grêmio, o Grêmio, né, que sempre se dá bem, tanto na arena do Grêmio, como no Gigante da Beira-Rio. E a gente, nesse meio de semana, a gente vai ficar atento ao que vai acontecer na Libertadores da América, os times classificados. No velho continente, Juan, vai ser um meio de semana de Copas. Nós não temos Conference League, que já está nas oitavas de final, nem a Liga Europa, também nas oitavas de final. A Champions League já teve os jogos de ida e a gente vai acompanhar as Copas. Copa da Inglaterra, tem também Copa da França, na Alemanha também tem. E aqui, a nível do Brasil, nós vamos ficar atentos ao que vai acontecer na Copa do Brasil, na Copa Milionária do Brasil, na Copa do Nordeste. Lembrando que na Copa do Brasil, o jogo do Fortaleza foi adiado por conta daquele incidente que aconteceu com a torcida do Esporte Clube do Recife. O jogo do Fortaleza, que seria na quarta-feira,
contra o River do Piauí. É o River, Juan? Me parece que é o River. É um time do Piauí. Fluminense, mano. Acho que é um time lá do Piauí, me esqueci agora. O fato é que esse jogo acontece no próximo domingo, tá certo, Juanzinho? Então, era o hino do Mengão, mas o hino do Flamengo, como ele vai ser campeão no próximo final de semana, a gente vai deixar para tocar sexta-feira. Sexta, toca segunda. Hoje, em homenagem a Renata Fã, que deve estar assistindo o bate-bola, vamos tocar o hino do Internacional. Um abraço, boa noite, até sexta-feira com mais um bate-bola.